Os dons espirituais se aplicam para os dias de hoje? A visão sensacionista, ela faz algum sentido? Quais são os mitos sobre os dons espirituais? Qual o propósito e a finalidade dos dons espirituais para a igreja? Bem, questões como essa são muito importantes, principalmente na visão pentecostal. Hoje você vai aprender todas elas. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje vamos estudar a lição número 4 das lições bíblicas adultos da CPAD, que tem como tema o verdadeiro pentecostalismo. A lição de hoje trata em específico sobre os dons espirituais e a atualidade destes para a igreja. Você que está aqui no canal pela primeira vez, informo que existe uma série de materiais que estão disponíveis em vídeos anteriores aqui no canal, sobre temas introdutórios do tema deste trimestre, bem como também dicas de livros. E informo que os slides utilizados nesta apresentação, eles vão estar disponíveis. O link vai constar na descrição do vídeo. Bem, esse material vai estar em formato PDF e em PowerPoint. A versão PowerPoint você pode editar e pode fazer o uso que você bem quiser em sua congregação local, tá certo? Então, você também tem a opção de que se quiser um conteúdo adicional, além dos slides, ele também fica disponível no Telegram. Nesse canal do Telegram, eu coloco não apenas os slides, mas conteúdos adicionais, áudio, resposta, algumas questões emblemáticas que surgem, às vezes até mesmo pós-aula, algum aluno faz algum comentário. Inclusive, na lição número 3, tive uma série de comentários que tive que fazer complementares, que o tema foi muito quente, demandou aí muita atenção, muita dúvida dos alunos, do pessoal que acompanha o canal. Então, utilizei bastante a ferramenta do Telegram na lição 3. Vamos ver o que pode acontecer na lição 4, mas lá você vai ter acesso a esse conteúdo. Então, se quiser avançar um pouco mais, antecipar dúvidas, inclusive de alguns dos seus alunos, acompanhe lá. É um canal totalmente gratuito e que só eu vou falar naquele canal. Então não se preocupa, não vai ter aí uma série de pessoas falando sobre assuntos que não sejam do conteúdo. Vai ser apenas a minha pessoa falando sobre esse material da lição bíblica da CPAD. Bem, vamos para a nossa aula de hoje. O primeiro ponto que devemos tratar nessa lição bíblica é quando vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais. Só que de antemão, para poder também deixar você muito engajado durante a aula, eu quero apresentar aqui de antemão alguns subsídios que vou apresentar ao longo desta aula, certo? Vão ser 5 subsídios, 5 materiais aí muito úteis. O primeiro deles vai ser 4 mitos sobre a atualidade dos dons espirituais. Depois eu vou falar um pouco sobre o sensacionismo. Depois, a terceira questão, eu vou falar sobre 3 fatores que lançam dúvidas em relação aos dons na atualidade. O quarto subsídio, quarto material aqui para você, vai falar sobre os 3 argumentos bíblicos a favor dos dons espirituais para a atualidade. Bem, o quinto e último subsídio, vou falar sobre testando os dons e regulando o seu uso. Ou seja, como é que deve ser a adoção do uso dos dons na sua igreja, na congregação local? Como funciona isso na prática? Bem, então são questões muito importantes, subsídios muito úteis, que certamente vão levar a aula de sua escola dominical para um outro nível. Então, acompanhe aí, porque vai ter material de ponta a ponta durante a aula, de conteúdo muito bom. Além, obviamente, do próprio comentário dos tópicos aqui das lições bíblicas, inclusive quadros que vão sintetizar as observações feitas na lição bíblica em um outro formato que eu acho que vai ser também bastante interessante para você refletir, absorver o conteúdo e, obviamente, repassar para o seu aluno de escola bíblica dominical. E se você é um aluno engajado, certamente aí vai ter material para poder discutir, obviamente, em sua sala, com seus colegas, com seu professor, tá certo? Bem, o texto áudio se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática diz o seguinte: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Obviamente, na lição passada falamos sobre o batismo no Espírito Santo. Inclusive, se você chega no canal pela primeira vez nesse material, recomendo. Acesse a aula número 3, certo? Os links para as playlists vão estar aqui nessa aula. Então você vai ter aí um conteúdo bem interessante que vai ajudar, obviamente, ao desdobramento dessa própria lição número 4.
As leituras diárias nós não vamos fazer aqui nesse momento, pois vamos tratar delas ao longo dessa lição bíblica essencialmente, tá certo? Então, vamos avançar um pouco mais. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Quanto aos objetivos da lição, temos como objetivo geral o seguinte: apresentar a atualidade dos dons espirituais. Uma questão importante quando falamos sobre os dons espirituais é que provavelmente você que está acompanhando essa lição bíblica, você deve ser um pentecostal, provavelmente inclusive da Assembleia de Deus. Essa questão é que a lição bíblica vai trazer elementos que corroboram, que fortalecem os argumentos para você ter um respaldo bíblico para a sua prática. Porque você, de certa forma, por mais que você não tenha um conhecimento bíblico profundo, provavelmente você acredita na atualidade dos dons espirituais, inclusive deve vivenciar parte desses dons. Mas é importante que a gente não venha cometer os erros que a igreja de Coríntios cometeu, bem como também sabemos os argumentos que podem ser úteis para a nossa defesa de posição doutrinária e teológica, certo? E vamos avançar então nessa questão ao longo de toda a lição bíblica. Então peço sua atenção nesse sentido. Objetivos específicos: apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. Então tem uma aplicação para os dias de hoje, não é algo do passado. Situar a função dos dons espirituais, temos que deixar muito claro isso, obviamente. Reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Então, dadas essas informações, vamos aqui falar já e partindo para os subsídios da lição bíblica. O primeiro deles, são 4 mitos, é que os dons espirituais cessaram. Eu vou fazer as afirmativas aqui e ao longo da lição bíblica a gente vai tendo aqui um embasamento teológico, bíblico, para que você possa compreender melhor isso. Mas os dons espirituais, eles não cessaram. Eles continuam desde o tempo dos apóstolos. Esses dons se aplicam para a igreja até os dias de hoje. Em algum momento em uma maior quantidade, em um menor nível, certo? Nem todos os crentes desfrutam disso, isso é outra questão também, mas os dons espirituais, eles continuam agindo e continuam operando dentro da igreja. A segunda afirmativa, o segundo mito, a segunda inverdade é quem possui os dons espirituais é mais crente, é mais fiel, é uma pessoa mais devota de Deus, o que também é uma inverdade, é a pessoa desconhecer o que representa, o que significa o dom, a dádiva gratuita de Deus, certo? Terceiro item, terceiro grande mito: possuir dons espirituais demonstra maior maturidade do crente, o que também não tem relação alguma com o nível de maturidade, com o nível de conhecimento que a pessoa possa ter de Deus, ou o nível de conhecimento que a pessoa possa ter de cunho teológico, de aprofundamento filosófico. Não tem nenhuma relação com isso. Não é um mérito humano, certo? É um mérito divino. É Deus que proporciona isso para o homem, para a humanidade, com benefícios e com propósitos, inclusive, muito claramente definidos dentro da Escritura Sagrada, que a gente vai analisar ao longo da lição. O quarto item é que se eu me esforçar, eu consigo os dons espirituais. Ou seja, se eu orar bastante, se eu frequentar Pocinho de Jacó, se eu frequentar matutino, se eu frequentar correntes de oração, congressos, eventos, perseguir aí alguns avivalistas e assim por diante. Tudo isso é apenas ficção. É coisa que nós criamos na nossa mente, criamos aí no nosso imaginário, que pensamos que isso pode trazer aí o recebimento dos dons do Espírito para que possamos aplicar na igreja. Não, é Deus que proporciona isso. Então, não existe mérito humano nessa questão, tá certo? Vou deixar muito claro isso, são os 4 mitos aqui que eu julgo mais importantes. Se você entender que tem mais algum mito que eu deixei passar, que você acha que é importante ressaltar, você pode deixar no comentário deste vídeo, porque outra pessoa vai poder estar lendo o comentário e aí também está aprendendo ou refletir sobre a sua colocação, tá certo? Então vamos avançar. E a depender da questão que você apresentar, eu vou levar isso no pós-aula lá dentro do canal do Telegram para a gente poder avaliar e expor esse raciocínio, tá certo? Quando falamos sobre o cessacionismo, tem uma série de pessoas que defendem essa linha teológica, essa linha de reflexão, certo? O Novo Dicionário de Teologia, a editora Agnus, apresenta lá os editores, eles apresentam aqui uma série de pensadores que defendem essa ideia.
Eu vou citar aqui o principal, né, segundo eles, Calvino, certo? Eu estou consultando aqui uma fonte secundária. Eu estou consultando uma fonte de credibilidade, mas eu não fui nos manuscritos, nos materiais destes autores, certo? Só para deixar isso muito claro para vocês. Então, eles afirmam que esse grupo aí, eles entendem que em 1 Coríntios capítulo 12, aqueles dons, eles cessaram. Eles foram apenas para os apóstolos ou, no, digamos, cenário um pouco posterior, apenas até a formação final do Novo Testamento. Então, concluiu o Novo Testamento, isso aí para eles encerrou aí o agir desses dons espirituais na igreja, entre o povo de Deus. Então, essa é a visão sensacionista. O teólogo pentecostal Craig Keener, ele menciona que qualquer pessoa que estivesse lendo a Bíblia, e também o Gordon Fee, que ele cita também como referência para essa questão, que é um teólogo pentecostal também de grande renome, eles dizem que uma pessoa que estiver lendo a Bíblia apenas sem o viés de ter sido ensinada sobre o sensacionismo, ela não chegaria a esta conclusão, não chegaria a esta percepção. Ela entenderia que os dons espirituais se aplicam para os dias de hoje. Então, eles entendem que a percepção de dizer que os dons cessaram é, na verdade, um esforço de torcer, digamos, a interpretação bíblica, né, o contexto bíblico, para esta visão. Alguns, inclusive, mencionam que o problema dos que creem nos dons espirituais é porque eles partem de experiências para poder avaliar o texto. Ou seja, por ter experiências, digamos, que indicam a existência desses dons espirituais, eles vão para o texto acreditando que o texto não está dizendo que existe um fim para isso. Mas só que esse argumento é interessante, olha só, pensamento racional mesmo, filosófico. Se você entende que isso é um problema para o lado dos pentecostais, de quem crê nos carismáticos, isso também se aplica para os cessacionistas. Porque você pode dizer que exatamente eles não acreditam, eles olham para um escrito que está indicando a continuidade dos dons, mas eles entendem que não continuam os dons porque eles não passaram por experiências que indicassem a existência desses dons espirituais ainda nos dias de hoje. Então, perceba que esse argumento da experiência, ele não é um argumento forte do lado sensacionista, porque ele pode ser aplicado inclusive para o lado contrário, contra esta percepção. Um outro fato também é que se você for analisar o contexto bíblico e os textos bíblicos, eles não falam em forma alguma quanto a cessar os dons espirituais para os dias de hoje que estamos vivendo. Já a gente vai chegar no contexto da interpretação que eles dão quanto a isso, certo? Que são aí o elemento que a gente pode colocar em xeque, que é um outro suplemento inclusive, que são os fatores que lançam dúvidas em relação aos dons espirituais na atualidade. O primeiro deles, que o Craig Keener apresenta, é que a cultura antissobrenaturalista do iluminismo influenciou de tal modo a igreja ocidental, especialmente os cristãos, no caso, Estados Unidos, né, e também Europa, que eles, com certo nível educacional, também ele menciona isso, passaram a ter uma suspeita quanto a essas questões ou quanto a essas manifestações sobrenaturais. Essa é uma observação que ele faz. Uma segunda observação que também o Craig Keener faz é que ele menciona que alguns usam como argumento as falsas apresentações ou falsas demonstrações dos dons espirituais e que isso seria um problema. Olha que interessante. Então, um mau uso dos dons, ou na verdade um falso uso dos dons, serve como munição para o sensacionista para dizer, olha, na verdade isso não existe. O que existe são imitações. É uma fraude. E isso é um problema que enfrentamos nas igrejas pentecostais. É as pessoas se utilizarem do que Deus permitiu, vamos dizer assim, dos dons e fingem usar os dons. Então, por isso que entra a figura do discernimento espiritual como algo imprescindível para o cristão, para a igreja, para que ele possa discernir o que é falso do verdadeiro, o que é correto do que é errado. A terceira afirmação, né, o terceiro item que podemos considerar que coloca em dúvida a relação dos dons para a atualidade é exatamente o texto bíblico, em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 8 ao 10. E aqui eu fiz questão de colocar ele na íntegra, o texto, para a gente poder fazer uma análise, certo? Diz assim, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas
cessarão. Aqui entra a questão forte para eles, né? Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, ou será destruído em outras traduções. A grande questão é que eles associam que o que é perfeito é o fechamento do Novo Testamento. Então, eles entendem, os sensacionistas em geral, é o principal linha de pensamento quando analisa o texto bíblico, é dizer que quando vier o que é perfeito, esse o que vier que é perfeito é o fechamento do Novo Testamento, o escrito sagrado. Então, se partir dessa ideia, então as línguas deveriam cessar quando o Novo Testamento finalizou. Como o Novo Testamento já está finalizado, então não pode existir mais dons espirituais. Só que o contexto bíblico e o próprio texto, ele deixa muito claro que isso é em relação à vinda de Cristo, é em relação à eternidade. É quando nós, crentes, estivermos num estado totalmente diferente deste que nós estamos, terreno e mundano, vamos estar transformados, e aí sim, não vai fazer sentido algum precisarmos de dons. Não vai haver necessidade. Então, os dons aí sim vão cessar, que é isso que o texto bíblico está falando. Então, perceba que o fator que se considera como um influenciador para a não crer na atualidade dos dons, na verdade, é um equívoco de interpretação teológica, certo? Então, e se você for pegar boa parte dos comentários bíblicos, inclusive feitos, que alguns até se confundem, pensam que pessoas de igrejas tradicionais, eles são, na sua totalidade, sensacionistas. Não é uma verdade isso, certo? Aí é um mito que às vezes é associado ao pessoal de outras correntes teológicas que não é pentecostal ou não carismática. Existe sim uma grande quantidade de pessoas nesses meios que são continuistas. Eles não acreditam na percepção do batismo no Espírito Santo, da percepção que nós estamos, inclusive, na lição passada. Então, para alguns deles, a diferença essencialmente é essa, e não exatamente a atualidade dos dons espirituais, porque eles creem na atualidade dos dons, mas quanto ao batismo tem uma visão distinta. Então perceba que existem níveis de diferenças de um pentecostal para outras denominações não pentecostais. O que não ocorre, vamos dizer, é um pentecostal não crer na atualidade dos dons e ser pentecostal. Se ele é pentecostal, ele tem que acreditar na atualidade dos dons e tem que acreditar no batismo do Espírito Santo da forma de revestimento de poder. São aí essenciais. É um contrassenso um pentecostal que não crê dessa forma. Então ele não é pentecostal. Ele pode estar numa igreja pentecostal, mas ele não carrega o pensamento pentecostal em sua cabeça, tá certo? Então fica muito claro isso. Já numa igreja, digamos, considerada reformada, que já temos discussões sobre isso, inclusive aqui no canal, no vídeo que eu gravei com o pastor Cláudio Maia sobre o que é a igreja reformada, mas partindo do consenso comum do que é uma igreja reformada para alguns, igrejas tradicionais, não quer dizer que quem é dessas igrejas, eles são sensacionistas. Fica muito claro isso para você, para que você não possa cometer a falha, como alguns do lado de lá cometem, injustiça quanto ao pensamento da teologia pentecostal, em associar eles como sensacionistas num bojo só. Existem diferenças lá dentro, certo? Mas o que não fazem deles ser um problema, vamos dizer, sério da convicção, digamos, da linha calvinista, certo? Só para deixar isso muito claro para vocês. Bem, aqui que eu vou apresentar 3 argumentos bíblicos a favor da atualidade dos dons espirituais, certo? Eu vou apresentar aqui esses argumentos de forma macro. Como assim? Eu não vou entrar no detalhe dos textos bíblicos, referências bíblicas em virtude do tempo, certo? Mas ao apresentar essa visão macro, que é o contexto da Bíblia, o contexto do escrito, percebemos sim que existe um indicativo da atualidade dos dons. O primeiro deles, o Craig Keener, ele apresenta, que é o livro de Lucas, que ele apresenta a capacitação da igreja em Pentecostes como uma experiência normativa. Não é apenas descrevendo um fato histórico, está indicando sim o fato como padrão para a igreja, padrão para os cristãos. Então, o que inclusive ocorre logo em seguida, no momento de Pentecostes, é que eles passam por esse processo de revestimento de poder e eles passam a testemunhar. E isso que inclui
o que chama de pronunciamentos inspirados, como profecias ou línguas. Então, perceba que em Atos Pentecostes, isso fica muito claro. Inclusive, quando o apóstolo Pedro ele fala que a visão, o derramamento do Espírito vai ser para todos aqueles que forem chamados por Deus, lá no capítulo 2 de Atos. Então, perceba que está indicando para algo além daquele período, daquele momento. Como também ele fala para todos que estão longe. Ou seja, não era para aquele pessoal que estava naquela circunstância, naquela proximidade. Era para todo o período, para toda a igreja, para todos os crentes. Em seguida temos os evangelhos. E, de acordo com Craig Keener, principalmente e especificamente no livro de Mateus, ele menciona que é apresentado um modelo de atuação de milagres de Jesus para os discípulos. Aquilo não é apenas um relato ou uma manifestação pura e simplesmente de poder. Ali está dando um parâmetro para os discípulos, para aqueles que vão suceder a Cristo na obra de anunciar o reino de Deus, de anunciar o ministério que nos é proposto de salvação e de reconciliação com Deus, certo? Então, perceba que isso ocorre muito claramente nos evangelhos. E isso é um indicativo muito forte para a atualidade dos dons. Um outro elemento, o terceiro elemento, é a própria apresentação que Paulo faz. Ele não separa os dons de como ele vê a igreja. Ele entende a igreja puramente associada com os dons. Tanto é que a gente não percebe Paulo, quando ele fala aqui acerca da ignorância dos dons espirituais, Paulo não está falando a respeito do pessoal de Coríntios não saber quais são os dons. Eles sabem. Inclusive, a discussão não é essa, a questão é quanto ao propósito, a finalidade, o uso. No contexto de Paulo, não fazia sentido dizer para uma igreja quais eram os dons que existiam, porque as igrejas, Coríntios especificamente, tinham todos os dons. Então, não fazia sentido dizer que estava faltando algum dom ou que eles não conheciam algum dom. Eles já conheciam, já sabiam. A questão era quanto ao uso. Então, por isso que a gente não vê muita coisa no Novo Testamento reforçando ou defendendo a linha da existência dos dons espirituais. Por quê? Porque era algo absolutamente comum. Eu não preciso defender algo que no meu contexto está um ponto pacífico. Não faz sentido mencionar algo nesse sentido, tá certo? E ele entende que os dons, eles são, obviamente, para contribuir para a igreja, para o fortalecimento do corpo, inclusive a associação com o corpo. Então, ele não imaginava qualquer tipo de elemento que fosse distinto disso, tá certo? Vou deixar muito claro isso para vocês. E esse ponto também indica, segundo o próprio Craig Keener, que é necessário antes que viessem a cessar, ou seja, quando vier aquilo que é perfeito. Então, isso é um elemento muito claro. A referência bíblica, como já apresentei anteriormente, se encontra em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 8 ao 13, fica muito claro esse contexto, certo? Avançando um pouco mais, um outro argumento que podemos apresentar já é um ponto de vista não puramente bíblico, mas o ponto de vista prático, experiencial. Como seria isso? Digamos que para provar que milagres eles não existem, uma pessoa que, digamos, é cética quanto a essas questões, um cessacionista, ele para provar ele vai ter que examinar todas as alegações de milagres. Então, eu menciono, aconteceu um milagre ali, ele deveria checar e verificar se aquilo é um milagre ou não. Então, ele deveria demonstrar que os milagres que ocorrem nos dias de hoje, eles são falsos. Vamos supor que ele conseguisse fazer isso, o que é absolutamente muito difícil. Mas vamos supor que ele até conseguisse provar. Mas o que dizer das testemunhas oculares, fontes confiáveis, que identificaram e viram os milagres? Como ele vai conseguir também dizer que o que a pessoa viu, o que a pessoa sentiu, de experiência, aquilo não foi verdade? Então, é uma prova impossível de alguém conseguir executar para com toda a situação, com toda a humanidade. Porque para dizer que não existe mais milagres, ele tem que checar todas as situações de milagres, digamos, mencionadas, estabelecidas ou que são indicadas aí pelo mundo todo. Então, perceba que é uma coisa impossível de ocorrer. A pessoa ter a segurança de dizer que o que ocorre de milagre no mundo, tudo é falso, tudo é apenas
um aspecto psicológico. Antigamente, é interessante, no tempo de Jesus, era atribuído a Satanás, era atribuído a demônios a obra que era feita por Deus, os milagres, aquilo algo sobrenatural. Nos dias de hoje, é também, de certa forma, em alguns momentos atribuído a Satanás, mas hoje também atribui-se muito a, digamos, aspectos psicológicos. A pessoa está buscando ou está criando isso em sua mente, ou está buscando isso em sua mente. Não quer dizer que em alguns momentos isso não está ocorrendo. É verdade, pode estar ocorrendo, mas o parte do pessoal do pensamento sensacionista procura argumentos para ancorar o seu viés, ancorar a sua interpretação, a sua visão de mundo. Então, essa tem sido uma delas. Atribuir aí, digamos, elementos psicológicos que têm influenciado o comportamento dos carismáticos pentecostais ou pentecostais carismáticos, assim como você queira mencionar. Bem, um outro elemento também muito importante é quando vamos falar sobre testando os dons e regulando o uso destes. Porque por mais que os dons sejam uma bênção de Deus, uma dádiva do Senhor, nós temos que saber usar eles. E aqui, tudo isso até então tem sido apenas suplementos bíblicos. Aqui não tem nada da lição bíblica essencialmente. São elementos que são importantes, tudo a ver com a lição bíblica, mas são elementos adicionais. Perceba que aqui tem muito material que pode fomentar aí a qualidade da sua aula da Escola Bíblica Dominical. Bem, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, enfatiza-se a necessidade de colocar o quê? À prova os dons espirituais. Com base em quê? Nas Escrituras Sagradas. E a própria Escritura indica elementos para isso. Então, uma série de versículos bíblicos aqui que você pode consultar e, obviamente, usar aquele que for mais adequado para o seu contexto, certo? Em vista do nosso tempo, vamos avançar mais. Esses textos aqui são bem interessantes, foram extraídos também no Novo Dicionário de Teologia, no artigo que fala sobre essa questão. Bem, motivação para o teste. Por que eu deveria fazer o teste? É fundamental fazer isso exatamente para poder separar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, aquilo que é divino daquilo que é demoníaco, aquilo que na verdade é luz daquilo que é trevas, aquilo que imita a luz. E só é possível fazendo isso observando e tendo discernimento de perceber esses elementos, de poder colocar à prova, colocar a teste essas manifestações e identificar. Por que isso é importante? Porque isso pode afetar a vida de uma pessoa, isso pode afetar a vida de toda uma congregação, de toda uma comunidade. Então é imprescindível esses elementos. E é um indicativo da Bíblia para que possamos fazer isso, certo? Imagina que esse conteúdo até então apresentado, ele vai ser muito útil para a sua aula de escola dominical, vai levar para o próximo nível. Então, em virtude disso, além de você dar o like, dar o joinha nesse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e ative a opção todas as notificações, pois assim, toda vez que eu postar materiais com este nível, com esta qualidade, aqui no YouTube você vai receber em primeira mão. E aí você vai ter o tempo de se preparar, de ajustar de acordo com sua semana, o seu tempo, para que você possa desfrutar desse material e aprimorar a aula da sua Escola Bíblica Dominical. Então, fica esse meu convite se você está chegando aqui no canal pela primeira vez. Se inscreva e faça parte aqui do Escola Biblicast. Bem, no tópico 1 da lição, vamos falar aqui um pouco sobre a necessidade dos dons espirituais para hoje. E no versículo 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios, é mencionado que acerca dos dons espirituais não quer, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, a intenção do apóstolo Paulo é que a igreja de Coríntio, que estava com problemas, inclusive, quanto à aplicação dos dons, quanto ao uso dos dons, eles tivessem o cuidado, o zelo necessário para a aplicação destes, certo? Então, eles precisavam entender como aplicar esse dom em sua congregação, certo? Então, basicamente, era esse um dos elementos, né? E um outro fator também muito importante é que nenhum dos dons faltava àquela comunidade, nenhum dos dons faltava àquela igreja. Então, por isso que o apóstolo Paulo não defende, não apresenta, não explica os dons espirituais, porque não precisa explicar algo que para aquela igreja já era de ciência, já era de conhecimento, certo? Um outro elemento também, dentro do tópico 1, quero mencionar com vocês, é o que são dons espirituais, que é o subitem 3. A declaração da Assembleia de Deus traz aqui uma definição
a respeito disso, que é capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Bem, quero também trazer aqui mais uma definição com base no dicionário Wycliffe, ou Wycliffe, depende de como você chame o material, publicado pela editora CPAD. Diz assim: um dom espiritual ou carismático é uma capacidade ou um poder sobrenatural conferido a um cristão fiel pelo Espírito Santo, que lhe dá a capacidade de desempenhar sua função como um membro do corpo de Cristo. Esses dons não devem ser considerados talentos naturais, mas sim manifestações sobrenaturais do próprio Espírito. Então, perceba que, por mais que tenham termos aqui distintos, se assemelham muito à declaração de fé da Assembleia de Deus, dessa definição aqui apresentada por este material. Certo? É mais um extra para que você possa considerar aí na sua exposição bíblica. Bem, algumas orientações quanto ao uso dos dons. Esse quadro aqui foi extraído a partir da própria lição bíblica, certo? Mas aqui teve alguns elementos adicionais, alguns versículos extras que eu achei também interessantes mencionar aqui para a nossa interpretação, para a nossa análise. Nenhuma pessoa possui todos os dons espirituais. Além dessa informação, existem dons melhores ou melhores dons, né, do que outros. Isso aqui está com base em que trecho? 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 29 ao 31. Diz assim: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então perceba que o apóstolo Paulo está confrontando, diz, olha, ninguém vai ter todos esses dons. Não existe uma pessoa com todos os dons. E também existem dons melhores. Olha que coisa interessante. Então existe uma hierarquia de dons, segundo o apóstolo Paulo. A gente não vai entrar nessas discussões mais pormenorizadas dentro dos dons espirituais, pois não é propósito da lição bíblica. E também o próprio vídeo já tem material suficiente para falar só sobre a ideia da atualidade dos dons. Então, não é objetivo. Provavelmente, em algum momento, a gente vai ter espaço para isso em uma outra eventual lição bíblica, até mesmo falando só sobre os dons espirituais, certo? Incentive o uso correto dos dons. Se encontra em 1 Coríntios novamente, capítulo 14, versículos 39 e 40. Diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Olha que interessante. Indica que devemos ter zelo em procurar profetizar. E nós também não devemos proibir falar em línguas, que é um problema. Em alguns lugares a pessoa tenta dizer que não pode falar em línguas. É uma coisa não poder falar em línguas, outra coisa é falar baixo. Tem uma discussão, tem uma questão importante sobre isso. A gente vai falar já sobre essa questão. Tem uma recomendação quanto ao falar em línguas? Tem, mas não é proibir falar em línguas. Proibir falar em línguas é errado, certo? O que o apóstolo Paulo fala é, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, eu não posso proibir falar em línguas, pode falar. Mas essa pessoa que pode falar em línguas, ela não vai abusar da permissão que ela tem para que faça um uso inadequado do falar em línguas. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, quais são as questões que envolvem esse cuidado. Uso dos dons na igreja é também em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Perceba que o apóstolo Paulo apresenta uma série de elementos que constam o quê? Num culto. E diz aqui, cada um de vós tem salmo, assim vai. Ou seja, ele está querendo dizer que não vai ter uma pessoa que faça tudo isso. Para que ocorra isso no culto, no momento, eu preciso de uma comunidade de pessoas que cada um faça e contribua com aquilo que Deus tem dado para ela, aquele dom direcionado para aquela pessoa. E assim, toda a comunidade, toda a igreja, toda a congregação vai ser beneficiada com isso, tá certo? Outro elemento também, prudência ao falar língua estranha. E aí é que avança a linha de pensamento que foi mencionada anteriormente, quanto ao uso correto
ter decência, ter prudência, ordem na exposição ou na fala da língua estranha. O versículo 27 do capítulo 14 de 1 Coríntios diz o seguinte: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se cala daqui no sentido de não falar alto, né? Então, perceba que se não tiver quem interprete, eu tenho que falar baixo. Eu estou proibido de falar em línguas na igreja? Não. O que eu tenho que fazer é, se eu não tenho, ou não tenho o dom de interpretar, que também a Bíblia nos orienta que possamos orar a Deus para que Ele possa nos dar o dom de interpretação. Mas se eu não tenho o dom de interpretação, não tem ninguém na igreja que interprete, para que eu vou ficar falando em línguas em voz alta, se ninguém vai entender o que eu estou dizendo? Então eu falo em voz baixa. Eu consigo controlar o volume. É só você diminuir um pouquinho aí a caixinha de som aí da sua boca, para que você possa reduzir esse volume e não atrapalhar o andamento do culto, certo? Um outro elemento também muito importante quanto ao uso dos dons, que é orientado na Bíblia, é também, mais uma vez, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, que fala sobre discernir o falso do verdadeiro, né? O verdadeiro do falso. Diz assim na tradução NVI: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, as demais pessoas vão ter que ter o cuidado de avaliar aquilo que foi mencionado. Ou seja, separar o que é verdadeiro do que é falso. E por que o apóstolo Paulo menciona isso? Porque naquele contexto cultural que estava em Coríntios, existia muita, vamos dizer, misticismo, muito ocultismo, muitos elementos que não comungavam, que não tinham relação com a fé cristã. E que isso, de alguma forma, poderia estar está entrando dentro da congregação, dentro da igreja, e era necessário separar, distinguir o que era falso daquilo que era verdadeiro. Lembrando que Satanás ele é muito sagaz, ele pode estar se utilizando de mecanismos que são, digamos, para a bênção do povo, para a bênção de Deus, e ele está imitando, falsificando com um propósito contrário. É de enganar, é de ludibriar, é de fazer a pessoa errar, é de atrapalhar o andamento da obra de Deus, é de atrapalhar o andamento de um culto. Então, tudo isso é imprescindível para que possamos discernir o que é certo e do que é errado, o verdadeiro do falso. Avançando um pouco mais, a lição apresenta as listas de dons na Bíblia, certo? E aqui eu apenas peguei a informação que está na lição bíblica e coloquei no formato de quadro, que facilita, na minha percepção, o entendimento seu ao longo de toda a lição bíblica, certo? Temos aqui 4 listas de dons. Em virtude do tempo, eu não vou detalhar, ler cada um deles, mas tem a primeira lista em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10, certo? Que é o nosso texto base. Temos também uma referência em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que inclusive fala em ordem aqui, certo? Desses dons, é algo muito interessante. Também temos Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8, e também, mais uma vez aqui, é apresentado esses dons e dá uma ênfase ao ensino, certo? Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Lembre você, professor de escola dominical, que você provavelmente deve ter o dom do ensino. Provavelmente. Não quer dizer que todos os professores de escola dominical têm, mas uma parte, imagino, considerável, vai ter. Então, se você tem esse dom do ensino, tem que ter o seguinte pensamento: nem todo mundo que vai ouvir, que vai aprender com você, ele vai ser uma pessoa que vai ter, digamos, as capacitações ou a disposição ou o engajamento para lecionar, para ensinar como você tem. Por que pode ser isso? Exatamente porque você tem um dom do ensino e ele não tem o dom do ensino. Então, é perspectiva diferente. Ele pode ter uma outra forma de contribuição para a congregação, outra forma de contribuição para a igreja. Porque a gente é tentado, às vezes, como professor, de esperar que todos os alunos vão ter um comportamento de aprendizado semelhante e de, inclusive, depois replicar isso. Ou seja, repetir, repassar essa informação com um nível de qualidade semelhante, até
professor mais exigente espera que até o aluno passe, supere o professor, né? O que geralmente é um desejo até legítimo, mas devemos entender que existe sim limitações, pois você provavelmente pode ter o dom de ensino e aquela pessoa não vai ter o dom de ensino, certo? Efésios capítulo 4, versículo 11, também é apresentado alguns dons do Espírito, né? Alguns dons aí que podem ser úteis para a igreja, certo? Avançando um pouco mais, temos aqui uma classificação teológica que a lição apresenta. Bem, essa classificação teológica é uma forma de tentar aprimorar ou permitir de forma mais fácil um aprendizado. Pode existir discussões quanto a essas distribuições, dessa divisão aqui, certo? Mas essa divisão, ela, digamos, é mais comum e mais aceita dentro dos estudiosos teólogos, certo? Diz o seguinte: o primeiro deles que é o dom de revelação. Então se encontra a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, discernimento dos espíritos. Então, são itens relacionados à revelação. Também tem os dons de poder. Tem fé, dons de curar e operações de maravilhas. E dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então, esses elementos seriam aqui a classificação teológica desses dons em 3 grupos, né? E desses 3 grupos chegamos ao desdobramento destes dons. Já existe uma classificação bíblica de acordo aí com Stanley Orton, que o comentarista bíblico, o pastor Ezequiel Soares, colocou como referência e citou. Por que ele fez isso? Porque Stanley Orton é um dos principais teólogos pentecostais, né? Ou foi, na verdade, que já é falecido, da história do meio pentecostal e também, obviamente, da Assembleia de Deus. Bem, por que essa disposição dele já é um pouco distinta, mas tem, de certa forma, um racional lógico também importante. Ele fala que existem dons de ensino ou pregação, aí ele coloca a palavra de sabedoria e de ciência, classifica outros dons como dons de ministério, aí coloca fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia e discernimento de espírito, e por fim, dons de adoração, variedade de línguas e a interpretação destas. Também temos aqui no tópico 2 a função dos dons espirituais. No subtópico 4, fala que é para o que for útil. E temos o texto base bíblico muito interessante, que é 1 Coríntios capítulo 12, e não vamos tratar apenas do versículo 7, vamos tratar do versículo 4 ao 7. Se você for perceber, o contexto aqui, já estou também abraçando um pouco do tópico 3 da lição bíblica. Por isso que o tópico 3 aqui, ele vai ser bem curto, porque eu já estou analisando o texto como um todo, já que aqui é uma formação didática minha que eu acho mais interessante do que explicar, como está na lição bíblica, o versículo 7 agora, e no tópico 3 falar do versículo 4, 5 e 6. Eu acho que é interessante analisar aqui em bloco, eu já faço a interpretação, a exposição do que eu entendo relevante nesse momento, certo? Aí você pode também ser uma alternativa a você refletir em sua aula. Bem, o versículo 4 fala o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Estou marcando de vermelho. Preste bem atenção nessa marcação de vermelho. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Perceba que no versículo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo ele está apresentando a Trindade. E ele coloca como pessoas que estão fazendo expondo, né, ou permitindo essa diversidade. Porque é uma única pessoa. Olha, Espírito, Senhor, Jesus e Deus. São 3 pessoas distintas que formam um único ser. Um Deus trino, certo? Então, todos os 3 são igualmente Deus. Nós já estudamos sobre isso. Tem um vídeo falando sobre pericorese aqui no canal. Se você não assistiu, procura aqui no canal o que é pericorese e vai falar um pouquinho sobre isso. Um vídeo de quase 30 minutos. Um material muito bom também sobre essa questão, certo? Mas percebemos que mais um elemento que corrobora a ideia da trindade, certo? Por mais que aqui a lição bíblica não tenha essa finalidade hoje. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Bem, eu quero deixar bem claro para você aqui que a manifestação ela é do Espírito, não é do homem, não é da pessoa, não é eu que provoco, não é eu que crio, não é você que faz isso, é o Espírito que faz. E tem uma finalidade, é para que for útil
tem que ter uma aplicação, uma finalidade benéfica. E outra coisa, não é para uma pessoa, não é de forma individual, é para a comunidade, é para a igreja. Eu não posso usar o meu dom, algo que Deus me deu, para fim pessoal, exclusivo, não. É para beneficiar a igreja. Se você tem um dom, beneficie a igreja, beneficie a sua congregação, beneficie a sua comunidade. E no tópico 3, os dons revelam a unidade na diversidade. O versículo 11 diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, é o mesmo Espírito que opera na minha igreja, que opera na sua igreja, que opera em todas as igrejas, que reparte estes dons e entrega a cada um particularmente como ele quer. Ele quem? Não eu. É o Espírito Santo. É uma escolha divina. É ele quem determina. E a gente, obviamente, desfruta de sermos participantes da atuação, da expansão, da propagação do Evangelho, da mensagem de Deus, de contribuir na formação da igreja por meio de sermos usados, vamos dizer assim, se permitir ser usados pelo Espírito Santo e pelos dons que ele tem nos dado para que a gente venha aplicar isso na igreja e toda a comunidade seja beneficiada. Alguns tópicos aqui finais, algumas conclusões que nós podemos chegar nessa lição bíblica. Os dons espirituais são atuais, se aplicam para os dias de hoje, perfeito isso. Os dons devem ser usados com decência e ordem, certo? Tem que ter esse cuidado. Deus concede a quem ele quiser, e os dons são para a igreja e não para fins pessoais. Obviamente, isso não impede, por mais que seja o Espírito Santo que entregue isso, que conceda, que eu não possa manifestar o meu interesse, manifestar o meu desejo. Que eu, porventura, queria ter o dom de ensino, por exemplo. Eu posso pedir a Deus para receber o dom de ensino. Deus pode entregar, como Deus pode não entregar. Eu posso pedir o dom de ensino e Deus me entrega o dom de cura. Os dons de cura, operações de maravilhas. Então, assim, é uma série de fatores. Quem determina é Deus. Nada impede de eu poder pedir. É uma oração, que é uma oração, vamos dizer, proveitosa. É uma oração que agrada a Deus, vamos dizer assim. Poxa, você querer ser um instrumento nas mãos de Deus para a sua comunidade e para a sua igreja. Isso é muito importante. Imagino que esse material, que esta aula foi muito útil para você. Você que acompanhou até então, além de ter dado like no vídeo, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações, assim você vai receber todo esse material, todo esse conteúdo em primeira mão. Lembra que existe o canal do Telegram e lá consta os slides utilizados nessa apresentação, em PDF, PowerPoint, bem como também na descrição do vídeo tem um site também que você pode acompanhar por lá, certo? As redes sociais estão abertas para que você possa também acompanhar. Lembre-se que no Telegram tem material adicional, inclusive pós-aula. Então, acesse lá, se inscreva no canal e aproveite este conteúdo. Lembrando que o Escola Biblicast é um podcast. Na descrição do vídeo tem links para outras playlists, outros vídeos aqui do canal que tem tudo a ver sobre o tema do verdadeiro pentecostalismo. Então aproveite, isso é para você. Aguardo você na próxima aula, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau!